Graça e a paz de Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor continue nos abençoando nesta noite, falando ao nosso coração. E como é bom poder estar de novo com a igreja, para aqueles que nós ainda não tivemos contato. Na verdade, já estou aqui desde a semana passada, desde antes do carnaval, e é um privilégio poder estar novamente com os irmãos e desfrutar da companhia e do amor que cada um dos irmãos tem demonstrado por nós. E hoje, irmãos, eu estou aqui junto com o pastor Lucas. Nós temos uma grande responsabilidade sobre os nossos ombros. Aliás, todas as vezes que qualquer um de nós, dos pastores, sobe a esta plataforma de posse da palavra de Deus, com a Bíblia aberta, nós temos um peso sobre o nosso ombro, sobre o nosso coração, um temor muito grande diante de Deus, de trazer a palavra de Deus ao coração de cada um dos irmãos que estão aqui. E hoje que nós estamos pensando sobre este projeto tão magnífico que é a escola bíblica. Esse é um ponto forte desta igreja, uma característica da Igreja Batista Metropolitana, essa preocupação de que todos tenham acesso às Escrituras Sagradas, porque se nós temos acesso à verdade de Deus, a verdade de Deus vai trazer libertação ao nosso coração. Então é muito importante para nós reforçar isso para a igreja. É muito importante que a igreja esteja inserida nesse programa de estudo bíblico e participe das classes de escola bíblica, porque teremos acesso à palavra de Deus com a qual poderemos influenciar a nossa cultura. O pastor Lucas começou aqui falando sobre essa questão da influência da cultura, e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 17, e nós vamos ler a partir do verso 15, o livro de Atos, capítulo 17, a partir do verso 15. Este episódio na história do apóstolo Paulo acontece durante a sua segunda viagem missionária, e ele sabe que os dias do seu ministério estão findando, e Paulo, passando por várias cidades e abrindo igrejas, de posse de uma missão muito clara de ser o apóstolo do evangelho entre os gentios, entre aqueles que não eram judeus, vai até a cidade de Atenas, na Grécia. O texto diz assim, Atos 17, verso 15: os que o acompanhavam Paulo levaram até Atenas, recebendo a ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, e partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia, se contorcia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, todos os dias na praça, com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer esse paroleiro, esse falador? E outros diziam: parece que ele é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Leia entre parênteses, fofocas. Era o que eles gostavam, conversas, novidades. Verso 22, estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu, vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há,
sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que o buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos nossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havendo de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a quem? A todos os homens, e onde mais? Em todo lugar, que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E isso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, a Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Esta passagem mostra o grande desafio que é penetrar uma cultura alheia com um pensamento cristão. Paulo é este homem que é separado por Deus como profeta entre os gentios, como pregador do evangelho fora do ciclo dos judeus. Você sabe que o evangelho afeta todas as áreas da nossa vida e da nossa existência. Lá em João 4, quando Jesus diz àquela mulher samaritana, a salvação vem dos judeus, Jesus não está ensinando lá que os judeus podem produzir a salvação, ou que a religião judaica seria a resposta de Deus para a salvação do homem, mas que do meio da cultura judaica viria este homem chamado Jesus, que Paulo apresenta aqui, conectado à humanidade, por meio de um aspecto da cultura. Foi dentro da cultura judaica que Jesus se inseriu no mundo, e a partir dela revelou a salvação, que possui um caráter universal. Paulo diz aqui, deixa muito claro, que Deus quer que todos os homens sejam salvos, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Paulo diz lá a Timóteo, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Este é o propósito de Deus para toda a humanidade. Isso implica dizer, irmãos, que Jesus não desdenhou da cultura, mas Ele valorizou a cultura. Você acha que a cultura judaica era melhor do que a cultura grega? Não. E Jesus, ao penetrar uma cultura, Ele teve que escolher uma. E ao penetrar essa cultura, Ele mostra para nós que a cultura é parte essencial da nossa existência. Deus não faz acepção de pessoas, Ele continua sendo o mesmo, Ele é o Deus imutável. Daí a ordem clara de Jesus de que o evangelho tem que ser pregado a todas as nações, a todas as etnias, a todos os povos, a todas as raças, e somente depois disso é que virá o fim. Então Paulo é este homem escolhido por Deus para levar o evangelho aos gentios, e ele inicia o cumprimento da sua clara missão, saindo ali do ciclo dos judeus e indo na direção dos gentios, especialmente da cultura grego-romana. Paulo era cidadão romano, ele tinha dupla cidadania, ele era judeu, mas ele era também cidadão romano, e dessa forma
ele tinha os requisitos necessários para ficar na interface de duas culturas que se odiavam, duas culturas que eram diametralmente opostas uma à outra. Havia entre elas um grau de repugnância praticamente impossível de ser contido. E Paulo chega entre essas duas culturas. Imagina você, ele contempla tudo o que acontece aqui do lado dos judeus, esta vinda de Jesus, o nascimento de Cristo, o seu ministério, depois a sua morte e a sua ressurreição. Paulo é testemunha dessas coisas, persegue o evangelho, se converte, e agora ele vem e penetra uma outra cultura que não sabe do que aconteceu, não viu aquele cenário todo. Lembre-se que aquela época não é uma época semelhante à nossa, com tão rápida comunicação, que o que acontece aqui, imediatamente o Japão já sabe. Não era assim. Então as pessoas não sabiam nada sobre Jesus, não tinham ideia do que tinha acontecido. E Paulo entra na cultura grego-romana e começa ali a discutir, a conversar, a interagir, a dialogar com aqueles moradores daquele lugar. Tim Keller escreve no livro Igreja Centrada que os cristãos às vezes não conseguem dialogar com a sociedade porque eles tendem a dois extremos. Um extremo é o extremo do legalismo. É quando a pessoa acha que ser cristão é melhor, se torna uma pessoa melhor do que o não cristão. Que o cristão tem resposta para todas as coisas, que ele sabe todas as coisas e que ele está acima de tudo e de todos, ou como dizem por aí, acima de qualquer suspeita. Então ele acha que tudo é errado, tudo é pecado, o crente tem que ser um nômade, tem que viver fora do mundo, ele não se mistura, ele não interage e, se possível, ele nem respira. De tão sagrado que ele é, ele não pode se envolver com o mundo. Por outro lado, estão aqueles que nós chamamos de antinomistas. O antinomista, a palavra antinomista, significa uma pessoa que é resistente a todo tipo de lei e todo tipo de regra. Às vezes não é por convicção, às vezes é por uma formatação deficiente da sua identidade pessoal. Você tem que ser do contra, porque ser do contra é famoso. Você é uma espécie de esquerdista, não no sentido político, mas no sentido de tentar derivar o valor pessoal que tentam adquirir sendo do contra. Tem uma lei, eu vou desobedecer. Tem uma regra, eu vou contestar. Tem alguém dizendo o que tem que ser feito, eu não vou aceitar. E geralmente o antinomista faz com que o liberalismo se transforme numa realidade na cultura onde ele está. E acredite, acontece muito isso no meio dos cristãos. O discurso do antinomista é: a graça de Jesus cobre tudo, você pode fazer qualquer coisa. Olha como é diferente essas duas posturas. Um se acha acima da cultura, muito espiritual, então ele é muito consagrado e ele não se mistura. Esse outro diz: não, eu posso fazer qualquer coisa, eu posso fazer a mesma coisa que os incrédulos fazem, porque a graça de Jesus me cobre. Então Tim Keller diz naquele livro que essas duas percepções fazem com que as pessoas tenham também reações diferentes. De um lado, o legalismo faz com que a gente enfrente a chamada supra-adaptação cultural. É o fato de você achar que ser cristão implica ser superior do que a cultura. Você é um monge que se afasta porque tudo é demonizado e você não quer se contaminar. Do outro lado, a subadaptação cultural, quando um cristão tem tanto medo de ser rejeitado na cultura dele, que ele começa a fazer o que todo mundo faz. Ele começa a abraçar a cultura e todos os seus aspectos e todos os seus pecados como se fosse algo totalmente normal. Qual dessas duas posturas é melhor? Nenhuma das duas. Qual é pior? As duas. As duas são nocivas. E Paulo, quando chega ali naquele Areópago, diante de uma nova cultura, ele nem se mostra como alguém superior, porque ele viu Jesus e Jesus curou ele da cegueira, e nem diz: é isso mesmo, vamos lá, e se mistura com eles.
ele acha um ponto de equilíbrio, e o ponto de equilíbrio é perceber que não importa, ouça o que eu vou lhe dizer, não importa qual seja a cultura, existe em todas elas sinais e manifestações da glória de Deus. A pior cultura do mundo tem lá elementos que manifestam a glória de Deus, e Paulo identificou isso, e reconheceu isso, e achou aquele altar ao Deus desconhecido, e derivou daquele altar a glória de Deus, trouxe a glória de Deus, o tema da glória de Deus à tona, para trabalhar a cabeça deles, até porque Paulo sabia, e você vai ver isso, nós vamos ler agora o texto de Romanos, e Paulo vai dizer nesse texto, que porque as pessoas desprezaram a glória de Deus, Deus entregou essas pessoas a toda a sorte de paixão. Eu quero pedir ao pastor Lucas que ele venha aqui, e ele vai fazer uma exposição disso, e é muito importante que você preste atenção, que você esteja conectado com essas duas passagens bíblicas, porque elas vão fornecer a base suficiente para a gente amarrar esse pensamento hoje, e sair todos nós daqui percebendo o que Deus realmente pretende para cada um de nós. Glórias a Deus. Continuando a ministração do pastor Abraão, eu peço que você gentilmente abra, por favor, a sua Bíblia, no livro de Romanos, no capítulo 1, faremos a leitura a partir do verso de número 21. Todos acharam? Amém? Eu não resisto em não falar isso, né? Ainda estou ouvindo folhas. Pronto. Glórias a Deus. Se você não tem Bíblia, ou se você, enfim, passou dos 40, está com aquela velha dificuldade de enxergar, o texto está aqui, e nós sempre lembramos de vocês. Romanos 1:21 diz assim a palavra do nosso Deus: porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos, o castigo merecido por sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se de toda sorte, cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, enganos, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e aplique a sua palavra aos nossos corações, e traduza a sua verdade aos nossos corações. Continue a traduzir nessa noite, especialmente que traduza, que consiga comunicar, consiga estabelecer a conexão entre aquilo que o pastor Abraão falou e aquilo que eu continuarei expondo. Você pode dizer amém? Amém. Vamos lá. Eu queria começar falando sobre o propósito da carta aos Romanos, o propósito da mensagem aos Romanos.
O apóstolo Paulo, ele estava em Éfeso, quando ele escreveu a carta aos Romanos, no final da sua terceira viagem missionária. O que estava acontecendo é que o apóstolo Paulo, ele já tinha pregado o evangelho em todos os lugares possíveis, né, no seu campo de atuação. Ele já havia pregado o evangelho em todo aquele território que compreende a bacia do Mediterrâneo, e o apóstolo Paulo estava de olho na Espanha. O apóstolo Paulo queria pregar o evangelho na Espanha, mas para que isso acontecesse, o apóstolo Paulo sabia que ele precisava de apoio. O apóstolo Paulo precisava do apoio de alguma igreja forte para o cumprimento do seu plano missionário. O apóstolo precisava de duas coisas: precisava de suporte financeiro e precisava do apoio espiritual da igreja de Roma. Só que tinha um problema: a igreja de Roma não conhecia Paulo. Paulo não foi o fundador da igreja de Roma. Por isso ele resolve escrever a carta aos Romanos com o propósito de apresentar-se e apresentar os seus planos missionários, e principalmente apresentar o conteúdo, aquilo que ele iria pregar aos gentios. E é por esse motivo que ele, escrevendo aos Romanos, ele faz um detalhamento daquilo que será pregado, uma exposição detalhada sobre o que é o evangelho. Os versículos que nós lemos, eles fazem parte de uma explicação que o apóstolo Paulo faz a essa igreja, especialmente a respeito do estado de depravação, do estado de corrupção do mundo greco-romano. Paulo está dizendo: olha, é por causa desse estado de degradação moral, é por causa desse estado de degradação espiritual que eu preciso pregar o evangelho. Não só do mundo greco-romano, mas de todo o mundo à sua volta. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele acredita de todo o seu coração que o evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que nele crê. O apóstolo Paulo está dizendo: olha, a sociedade ela chegou a esse nível de degradação, não foi à toa. Aconteceu alguma coisa para que a sociedade chegasse onde ela chegou. E o apóstolo Paulo constrói o seu raciocínio dizendo que o mundo se tornou como se tornou, porque o homem deliberadamente rejeitou a Deus. E quando o homem rejeita a Deus, como o apóstolo Paulo ele vai dizer, os seus pensamentos se tornam inúteis. O pensamento do homem sem Deus se torna inútil, se torna nulo, se torna fútil. E eu queria ler o texto com vocês, eu queria que vocês lessem, por favor, para mim. Por isso, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Por isso... O apóstolo Paulo está falando ao mundo greco-romano, o mundo dos pensadores, o mundo das escolas de filosofia, das grandes escolas de pensamento. O apóstolo Paulo está falando isso levando em consideração o platonismo, o estoicismo, o epicurismo. Paulo está falando a um mundo totalmente intelectualizado, a um mundo altamente desenvolvido, não muito diferente do nosso mundo, como diz Francis Schaeffer. Mas o que Paulo está dizendo é que os raciocínios humanos que deixam Deus para trás não podem oferecer ao homem uma resposta final sobre as coisas, não pode explicar a existência. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer para a gente que fora do conhecimento de Deus, não existem respostas para as grandes questões da humanidade. E um bom exemplo disso, nós já vimos na história. Vimos um cenário muito interessante no período que é definido como modernidade. Podemos usar isso como um exemplo interessante, porque o que aconteceu não foi nada de interessante. A modernidade foi caracterizada pela autonomia do ser humano, pela secularização, pelo afastamento do homem de Deus. Foi caracterizado pelo racionalismo, e foi caracterizado especialmente pela supervalorização da razão humana. E como profetizou Protágoras, ele não era nenhum cristão, mas ele era um filósofo. Ele, olhando para o seu mundo,
e profetizando aquilo que aconteceria, ele vai dizer: olha, o homem se tornou a medida de todas as coisas, no ano 400, mas na modernidade, isso se concretiza, o homem se acha a medida de todas as coisas. Pastor, o que é que isso significa? Significa que no período da modernidade, o homem disse: olha, nós não precisamos de Deus, nós não precisamos do divino para explicar absolutamente nada. Em seu naturalismo, eles disseram: não existe o sobrenatural, não existe o transcendente. Em seu racionalismo, na supervalorização da própria razão, eles disseram: olha, nós somos capazes de entender, somos capazes de explicar, de medir e de desenvolver o mundo ao nosso redor. Só precisamos de um pouco de método científico e nós vamos desvendar os grandes mistérios do mundo, vamos descobrir a verdade, e nós não precisamos de nada transcendente. O que nos espera é o progresso, é a felicidade, é um mundo melhor, é o conhecimento ilimitado, é a verdade, é um mundo de luz. Mas você conhece bem a história, e você sabe que não foi isso que aconteceu. Ao invés de progresso, de bem-estar, de felicidade, de luz, o homem se deparou com duas grandes guerras mundiais, onde foram mortas mais de 70 milhões de pessoas. Será que o homem de fato ele progrediu? Será que houve de fato um progresso? Será que de fato o mundo melhorou? Será que através da revolução científica, através do conhecimento, através do racionalismo, o homem tornou o mundo melhor? E é claro que não. Eu gosto da metáfora do George Orwell. Acabou sem progresso, sem bem-estar, sem verdade e completamente na escuridão. Ele é autor do livro A Revolução dos Bichos, e ele usa uma metáfora interessante para explicar essa transição de períodos. E ele vai dizer, quando eu digo períodos, eu estou me referindo à questão da modernidade, para aquilo que chamamos pós-modernidade, que pode ser chamado de modernidade líquida, de hipermodernidade, e enfim, ele vai dizer assim: durante 200 anos, separamos o galho no qual estávamos sentados. Na metáfora dele, pense no galho como uma figura de Deus. Durante 200 anos, cerramos o galho no qual estávamos assentados. Por fim, muito mais subitamente do que qualquer um havia previsto, nossos esforços foram recompensados. E o que foi que aconteceu? Caímos, o homem moderno ele caiu, mas infelizmente havia um pequeno equívoco. No chão não havia um colchão de pétalas de rosa, o que havia era uma fossa cheia de arame farpado. E foi exatamente isso que aconteceu com a modernidade. Todos os esforços e reflexões desse homem moderno em busca da verdade se tornaram nulos, se tornaram fúteis. Provérbios vai dizer que o orgulho e a altivez de espírito precedem a queda. Quando o apóstolo Paulo está dizendo que os seus raciocínios se tornaram nulos, ele está dizendo, contextualizando com o nosso tempo, que o racionalismo humano lhes fora inútil, porque não levou o homem absolutamente a lugar nenhum, não adiantou de nada, porque o homem contemporâneo, o homem moderno e contemporâneo, ele continuou perdido, ele continuou sem respostas. Fora do conhecimento de Deus, só existe trevas. Quando o homem rejeita o conhecimento de Deus, ele permanece em trevas. O coração do homem, por causa da insensatez de rejeitar a Deus, tornou-se em trevas. Eu gosto do comentário de Hernán Dias Lopes sobre esse texto, e ele vai dizer assim: um raciocínio nulo gera um coração obscuro. Como diz o Salmo 53, 1, 2, assim diz o tolo em seu coração, Deus não existe. E o texto no verso 2 continua dizendo assim: olha, Deus olha dos céus, olha para esse homem que o rejeitou, mas não encontra no meio deles entendimento, conhecimento. A verdade é que, meus irmãos, que o homem, ele não consegue extrair significado de si mesmo. O ser humano, ele não tem luz própria, porque ele foi criado para refletir a glória de Deus. E quando o homem resolve rejeitar deliberadamente a luz, a única opção que lhe resta são densas trevas. O homem da nossa geração perdeu a referência. O homem contemporâneo está perdido, sem rumo, sem direção, sem sentido, porque longe de Deus,
O homem em qualquer geração, ele perde o propósito, ele perde a finalidade. Longe de Deus, ele não sabe quem ele é, ele não sabe de onde ele veio, ele não sabe para onde ele vai. E só lhe resta um universo de questionamentos, de dúvidas, de angústia, desespero e desesperança. E na pós-modernidade, analisando o nosso tempo, eu diria que o homem está completamente perdido em seu relativismo e perdido em seu pluralismo. Eu queria destacar aqui os pensadores que são chamados de pós-modernos, e do ponto de vista acadêmico, nem todos os consideram, os que eu vou citar aqui, como pós-modernos, mas eu entendo que são. Esses homens contemporâneos disseram não ao projeto da modernidade, disseram não ao projeto iluminista, disseram, olha, definitivamente o homem, ele não é a medida de todas as coisas, definitivamente o homem, ele não é o centro do universo. E eu poderia citar Nietzsche, Foucault, Derrida, todos eles reconheceram que o homem não era mais o centro do universo. Talvez, se você conhece esses pensadores e filósofos, você vai dizer assim, pastor, mas os caras, pastor, eles eram ateus, eles não acreditavam em Deus. Mas pense no outro lado, eles também não acreditavam no homem. Eles não acreditavam que o homem se bancaria na própria história. Eu separei aqui, tem uma entrevista do Foucault ao Umberto Eco, o italiano Umberto Eco. Ela está disponível na internet. E o Foucault, ele vai dizer que o homem é uma invenção muito recente, que o homem tem menos de 200 anos e que o homem está prestes a morrer. É o que Foucault vai dizer. Mas por que Foucault está dizendo isso? Foucault não está falando que o homem vai ser extinto. Foucault está falando da extinção do racionalismo, da extinção dessa modernidade. Então, o próprio homem, através do pensamento desses homens contemporâneos, eles enxergando a realidade, eles disseram, o projeto não deu certo. O projeto de bem-estar, de conforto, de luz, não deu certo. Tem alguma coisa errada. Agora o problema é que esses homens reconheceram que estava errado, mas eles não trouxeram nada para o lugar. E o que nos resta é esse vácuo, esse vazio, essa falta de esperança, essa falta de verdade, de luz. E é por isso que o homem da nossa geração, ele está perdido. E de tão perdido, o que é que acontece em trevas? O que é que acontece com esse homem? O apóstolo Paulo, ele vai dizer que o homem, dizendo-se sábio, tornou-se o quê? Louco. Trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. O homem da nossa geração, ele foi dominado pela insanidade, foi dominado pela idolatria. Pastor, onde é que reside a idolatria? Eu vou dizer para você onde é que ela reside. Ela reside no fato de que o homem deixa de adorar a um Deus que é eterno, ao Deus que sempre existiu, ao Deus que não é finito, que não é corruptível, e passa a adorar a criação que é finita e é corruptível. É a mais tosca loucura, o nível mais baixo de degradação espiritual. Os seres humanos, em seus pensamentos, reduziram a divindade a 2 pernas, 4 patas, e finalmente colocou a divindade entre aspas para rastejar sobre o seu próprio ventre. E o que nós podemos ver com isso é que a razão, ela separada da luz, só conduziu o homem a um delírio de inutilidade. Perdão, quase que não sai, de inutilidade. O doutor Augusto Nicodemos, falando sobre a idolatria, ele vai dizer algo muito interessante que me impactou. Ele vai dizer que quando nós rejeitamos o nosso Deus Criador, quando o homem rejeita o seu Criador, ele sempre vai colocar um outro Deus no lugar. O coração do homem nunca vai ficar vazio. Quando o homem rejeita Deus, o resultado vai ser sempre idolatria. Ele sempre colocará um ídolo no seu lugar, porque o homem, ele é religioso por definição. O homem sempre será encontrado diante de algum altar, diante de algum Deus, e se não for diante do Deus verdadeiro, vai ser diante dos falsos deuses que ele mesmo inventou.
Paulo está se referindo ao fato de que o mundo pagão, o mundo greco-romano, era um mundo completamente idólatra. Esse mundo cheio de sabedoria, esse mundo cheio de luz, esse mundo que começou a raciocinar em busca da verdade, era o mundo mais idólatra que havia naquela época. O fim dos seus raciocínios foi a inútil idolatria. O fim dos seus raciocínios inúteis foi a idolatria. Quando nós estamos diante da idolatria grotesca e rudimentar, pastor, o que é que você chama de idolatria grotesca e rudimentar? É o homem adorar o pau, a pedra, os seres inanimados, é o homem adorar animais, mudar a glória de Deus, tirar a glória de Deus para dar a animais. E eu diria que no nosso período, no nosso mundo contemporâneo, nós estamos distantes dessa, talvez um pouquinho distantes dessa idolatria rudimentar, não tão distantes assim, mas eu diria que nós estamos mais próximos de idolatrias, que eu chamaria de sofisticadas. Antes eu queria dizer que, para fechar o meu raciocínio sobre idolatria, que tem uma complexidade maior. O nosso mundo que nós chamamos de pós-moderno, ele é um mundo plural, ele é um mundo que nos dá muitas possibilidades. E o Dr. Luiz Saião, ele vai dizer o seguinte, que esse mundo, chamado de pós-moderno, ele abriga em si a pré-modernidade, a modernidade e o próprio pensamento contemporâneo. Pastor, explique melhor isso. Eu vou explicar para você. Isso significa que no nosso mundo, isso significa que você se relaciona com pessoas no seu trabalho, na sua família, na universidade, com pessoas que podem ter pensamentos da Idade Média, homens com pensamentos da modernidade e homens com pensamentos da nossa cultura contemporânea, e traçando um link, um paralelo dessa realidade com a idolatria, eu diria que a idolatria se tornou plural. E se o homem não se curva diante de uma imagem, se não se curva diante de um animal, se curva diante de um poder religioso escravizador, se curva diante de um poder religioso manipulador. Quantos conhecem histórias de manipulação religiosa? Eu tenho certeza que se eu parasse para ouvir vocês teriam inúmeras histórias. Se o homem não se curva diante de objetos inanimados, se curva ante os seus desejos, se curva diante de Mamon, e nós conversamos sobre a idolatria Mamon outro dia. O homem se curva diante do prazer. Se o homem contemporâneo ele não se curva, ou ele não cultua o imperador, como faziam os romanos, ele cultua ideologias, ele cultua os poderes políticos, ele cede à idolatria política. Mas, meus irmãos, o fato é que sempre nos prostraremos diante daquele a quem entregamos o nosso coração. Sempre vai ter alguém a quem nos rendemos, a quem a gente rende o nosso coração, a nossa alma e a nossa confiança. E se o homem não se rende ao Deus verdadeiro, ele vai se render a um falso ídolo que ele mesmo inventou. E o último estágio desse processo de degradação, ele acontece quando Deus ele diz assim: olha, você quer viver desse jeito? Você está me banindo, me excluindo da realidade da sua vida? Então, faça-se a sua vontade, que o mundo seja feito à sua imagem e semelhança. É interessante nesse verso porque ele começa dizendo assim, ó, por isso Deus os entregou, e só acontece coisa ruim, como nós vimos no início da leitura do texto. Mas essa fórmula, por isso Deus os entregou, ela está no verso 24, 26 e 28. Mas pastor, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que o juízo mais severo de Deus é dar ao homem aquilo que ele quer. Deus pergunta ao homem da nossa geração: é o prazer que você quer? Você quer servir ao dinheiro? Você quer servir aos ídolos? Então, o seu castigo, a sua punição, vai ser sofrer as consequências dos seus próprios pecados, por vocês me rejeitarem. Então seja feita a sua vontade, que o mundo seja feito à sua imagem e à sua própria semelhança. E como eu falei, a punição vai ser essa: o homem vai ser punido
com as consequências dos seus próprios pecados. O castigo justo para uma adoração anômala de Deus é anomalia em outros relacionamentos. O que é que você está querendo dizer, pastor? Eu estou querendo dizer que quando nós perdemos o referencial de Deus, quando nós deixamos de nos relacionarmos corretamente com Deus, a nossa relação com o nosso semelhante, ela vai ser afetada, isso vai ser evidenciado de algumas formas. E o apóstolo Paulo, ele vai falar da homossexualidade, do lesbianismo, da desobediência aos pais e de toda sorte de relação com os seres humanos. Os julgamentos implicam em que o indivíduo será punido com o seu próprio pecado. John Stott, ele vai dizer que da idolatria para a imoralidade estamos apenas a um passo. A história do mundo confirma que a tendência da idolatria é acabar em imoralidade. A cultura greco-romana era uma cultura altamente intelectualizada, mas seus pensamentos se tornaram nulos, se tornaram idólatras e viviam uma vida totalmente imoral. Foi isso que aconteceu com aquela geração. Stott vai continuar dizendo que uma falsa imagem de Deus leva a um falso conceito de sexo. Como diz o Salmo 115, o homem se torna naquilo que ele adora, semelhante àquilo que ele adora. Salmo 115 vai dizer que o ídolo é frágil, precisa ser pendurado por alguém na parede, aquela relação, até com o livro de Sabedorias 13, que tem lá no livro dos católicos, e ele vai dizer que o homem, ele tem boca, o ídolo tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, e se tornarão semelhantes a eles, todos aqueles que o adoram. O homem vai perder a referência, o homem vai se tornar, o seu pensamento vai se tornar nulo, a sua vida vai se tornar vazia, tão vazia quanto o seu próprio ídolo. Pastor, você só trouxe notícia ruim, pastor. Tem alguma notícia boa? Tem esperança para o homem? É claro que sim. Esse homem que nós chamamos de pós-moderno, o homem contemporâneo, eu diria que ele tem sede de transcendência, ele tem sede de significância e ele tem sede de comunhão. E meus irmãos, quando nós pensamos nessa relação de transcendência, eu estou querendo dizer que o homem, ele tem sede de uma experiência do sagrado. O homem tem a necessidade profunda de conhecer a Deus, de conhecer a divindade e de ouvir dela a explicação da realidade. Ele tem sede de significância, que está intrinsecamente ligado à transcendência, porque o homem tem sede de propósito. Ele tem um vazio de significado, ele quer saber quem ele é, de onde ele veio e para que finalidade ele foi criado. E o homem, ele tem sede, intensa sede de comunhão. Nós vivemos em um universo de total desintegração social, no qual está cada vez mais difícil de estabelecermos relacionamentos íntimos e saudáveis. O homem tem sede de comunhão íntima com Deus, e o homem tem sede de comunhão íntima com o seu semelhante. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, se apresentando o conteúdo da sua pregação, ele diz assim: irmãos de Roma, o mundo pagão está completamente perdido. E me perdoe a expressão pagão, talvez não seja adequada para o nosso contexto, mas ele está dizendo: olha, o homem sem Deus está completamente perdido, ele não tem esperança, e é por isso que eu preciso pregar o Evangelho, é por isso que eu preciso falar de Jesus a essas pessoas. Então me ajudem. O apóstolo Paulo, ele acreditava do profundo do seu coração que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quem precisa de salvação? Os judeus e os gregos. Todo mundo precisa de salvação, porque todo mundo tem pecado. Todo mundo, no fundo, tem um ídolo que precisa ser arrancado do coração. Tem um pecado que precisa ser confessado a Deus e perdoado por Ele. E por fim, o apóstolo Paulo, ele começa dizendo uma expressão muito forte. Ele diz assim: ó, eu não me envergonho do Evangelho. E eu queria dizer para vocês, a todos vocês que me escutam, não tenham vergonha do Evangelho, não tenham vergonha de ser cristão, porque a visão de mundo bíblica, ela abarca a realidade. A Bíblia, ela dialoga com o nosso mundo.
A Bíblia tem alguma coisa a dizer sobre a política, sobre a fome, sobre a pobreza, sobre o racismo. A Bíblia tem algo a dizer sobre a homossexualidade. A Bíblia tem algo a dizer sobre o trabalho escravo. A Bíblia tem algo a dizer sobre tudo. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós não conhecemos bem o mundo contemporâneo, não conhecemos a realidade ao nosso redor, e nós também não conhecemos a própria Bíblia. Nós não temos uma boa teologia bíblica. E sabe o que acontece? Nós não conseguimos construir pontes. E as pessoas estão desesperadas, dizendo assim: pastor, como é que a Bíblia se aplica à realidade? E pela graça de Deus, eu creio que o Senhor nos capacitará a fazer isso. E eu concluo dizendo, meus irmãos, concluo a minha parte, que o pastor Abraão vai fazer o fechamento aqui, falando dessa relação com a cultura. Eu diria que Deus, Ele ainda ama o homem, ainda entre aspas, porque eu tenho certeza de que Deus sempre amou o homem, e o homem precisa saber que existe um Deus que o ama, que existe um Deus gracioso, que existe um Deus perdoador. A carta aos Romanos não termina aí. Como eu disse, o apóstolo Paulo, ele começou a escrever o capítulo 1, mostrando esse cenário de degradação, para dizer assim: o homem precisa do Evangelho. E que Deus possa incomodar o nosso coração, para que a gente tire essa mensagem poderosa do nosso coração, e leve as pessoas que estão distantes do Senhor, e que têm vivido vidas imorais, dissolutas, ou vidas sem esperança alguma. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém? Pastor Abraão. Eu tenho mais 1h30 para pregar. Não, eu não vou pregar. Eu só queria que você pensasse. O pastor Lucas fez uma exposição muito significativa da cultura da época. Nós lemos ali Atos 17, Paulo enveredando por aquela cultura greco-romana, e ele olha para a cultura, lê corretamente e mostra como que a palavra de Deus se aplica naquela época. Ele traz isso para os nossos dias, mostra que passamos pela modernidade, pela pós-modernidade, estamos vivendo a modernidade tardia, e as mesmas tendências do ser humano naquela época são as de hoje. A maneira como o ser humano agia naquela época, a sua prepotência, a sua presunção acerca do conhecimento, o seu isolamento da glória de Deus, essas tendências estão tão presentes hoje no meio da nossa sociedade quanto estavam naqueles dias. Nós não temos tempo para pensar sobre a história do altar do Deus desconhecido. Essa é uma história fantástica. Se você tiver um dia curiosidade, eu recomendo você ler um livro escrito por Don Richardson, chamado O Fator Melquisedeque, que conta a origem, de onde nasceu aquele altar do Deus desconhecido. Mas o que é que Paulo faz? Ele chega no meio daquela sociedade corrompida, apodrecida, prepotente, soberba. Ele não chega atacando ninguém, ele não chega como um legalista, e ele não chega abraçando aquela cultura, mas ele vem com muita sabedoria, com muita perspicácia, se posiciona lá. O Areópago era um lugar de discussões, era praça pública. Quem tinha uma ideia extraordinária, os grandes intelectuais iam para o Areópago e ali compartilhavam a sua grande ideia, a sua grande descoberta com os filósofos, e eram avaliados por eles. Foi isso que aconteceu com Paulo lá, e ele não deixa nada a desejar. Ele chega com muita tranquilidade e conversa com os estoicos, conversa com os epicureus, no nível deles, na altura deles, mas introduz o Evangelho de forma incrível e extraordinária. Porque, irmãos, aquela mesma cultura e aquele mesmo povo que precisava de Deus é igual à nossa cultura e é igual ao nosso povo que precisa de Deus também. Mas Paulo sabe que não é fácil interagir com uma cultura diferente, e ele utiliza esse artifício do Deus desconhecido para sabiamente introduzir o Evangelho, respeitando aqueles homens, ouvindo aqueles homens, entendendo o pensamento deles, não desdenhando deles, não humilhando eles, mas ouvindo-os, e depois fundamentando diante deles muito bem a sua fé. Ali estavam grandes filósofos,
Ali estavam pensadores, ali estavam intelectuais e ali estavam poetas. Nós cristãos somos normalmente acusados na nossa geração de ser anti-intelectuais. Por quê? Porque nem sempre dialogamos com a cultura, nem sempre nós sabemos posicionar bem. Às vezes, quando nos posicionamos de uma forma um tanto quanto ignorante, e as pessoas olham para nós e falam: você não entende nada, esse é seu Deus, esse é o amor que você tem no seu coração. A glória de Deus coloca um ponto de equilíbrio na nossa vida. Identificar a glória de Deus no meio da humanidade faz com que a gente aprenda a não nem nos envolver demais com a cultura e nem nos isolar dela, fugindo dela, mas argumentar e mostrar o valor do verdadeiro evangelho. Jesus nasceu dentro de uma cultura e ele se desenvolveu dentro de uma cultura. O nascimento virginal de Jesus Cristo foi instrumento de contato com a cultura humana e a demonstração da sua condescendência para com cada um de nós. E nós sabemos, esse diálogo com a cultura não é algo muito simples. Falar sobre filosofia e fé, falar sobre revolução científica, falar nos nossos dias sobre humanismo liberal, celebração de diversidade, falar sobre ateísmo, falar sobre ideologia de gênero, falar sobre feminismo, falar sobre homoafetividade, enfrentar o relativismo. Não se iluda, não se iluda, não é uma brincadeira. E alcançar espaço entre os que pensam assim não é como tirar o doce da boca de uma criança. Por isso eu quero deixar alguns desafios para vocês. Eu quero chamar a equipe de adoração aqui e nós vamos cantar um cântico muito bonito que fala sobre o grande valor do Evangelho e como o Evangelho reconstrói a mente humana e oferece ao homem uma oportunidade de transcender todos esses pensamentos, toda essa loucura que imergiu o homem na sua própria soberba e o destruiu no seu próprio altar. É o Evangelho de Jesus Cristo que pode fazer isso por nós. A equipe vai estar aqui e nós vamos cantar este cântico. Então deixe-me terminar deixando 3 dicas importantes para você. Primeiro, acorde para o fato de que a igreja, nós cristãos, precisamos estar antenados com os elementos de grande intensidade que governam a nossa cultura. Abraham Lincoln dizia assim: se você quer vencer seu inimigo, conheça a estratégia dele e as armas que ele utiliza. Vai descobrir mais sobre isso. Segundo, não enverede pelo caminho dos extremos. Os extremos sempre são perigosos. Não seja um legalista e, portanto, um orgulhoso, e nem um liberal e, portanto, um ingênuo. Mas compreenda que não importa qual seja a cultura, existe dentro dela manifestações da glória de Deus. Isaías falou isso lá atrás, lá no capítulo 6, Isaías olha e vê tudo destruído, todo mundo pensando errado, todo mundo se corrompendo, todo mundo fazendo coisa errada, e ele diz: ai desse, ai daquele, ai desse, ai daquele, e de repente ele tem uma visão do Deus Todo-Poderoso, é dado a ele a visão do Deus Santo, 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 e ele diz: esse Deus Santo, a glória dele está enchendo toda a terra. Existem sinais da glória de Deus nos piores lugares que você pode imaginar, nos lares mais terríveis onde impera a maldade. Existem sinais da glória de Deus, e se a glória de Deus não for restaurada na sociedade, então o homem vai se tornar cada vez mais depravado, cada vez pior, até que ninguém mais suporte. Terceiro e último, nada disso será possível sem muito suor, sem empenho. É necessário orar, é necessário cultuar, é necessário ter comunhão com os irmãos, mas é necessário também ler. A maioria não gosta de ler. É necessário estudar a fundo, mergulhar de cabeça nesses temas complexos, vencer a nossa própria preguiça, vencer a nossa própria indisposição, vencer a nossa própria má vontade. É necessário vencer o orgulho de que já sabemos o suficiente.
E quando a gente acha que a gente já sabe o suficiente, esse pensamento transforma sábios em idiotas. A escola bíblica dominical desta igreja é uma estrutura montada para proporcionar aos alunos a oportunidade de discutir, de ir mais a fundo, de interagir com outros, de ter acesso a informações sobre a cultura que nós estamos vivendo hoje, sobre os mecanismos da filosofia que imperam, que constroem a mente e o pensamento pós-moderno. Mas muito mais do que isso, a escola bíblica nos ajudará a olhar para a palavra de Deus e a entender que ela é uma âncora segura, e muito bem fundamentados nela, podemos influenciar a sociedade onde nós estamos. Pedro diz na sua carta, 1 Pedro capítulo 3, verso 15, que nós devemos estar preparados a responder a qualquer um que inquirir de nós a razão da nossa fé, a razão da esperança que existe dentro de nós. E eu espero que isso aconteça com você também. Então vamos ficar de pé e vamos cantar este cântico, que é um cântico que fundamenta bem a nossa experiência, fundamenta bem a nossa vida, um cântico que nos ajuda a compreender com mais profundidade o que o Evangelho de Jesus pode fazer por nós e pode fazer por outros também. Não vamos trocar esse Evangelho por nenhum outro que existe por aí. Verdadeiro espanto no meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo agora acha-se Senhor e diz a Deus como Ele tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho exalta a Deus, e Ele é tão claro como a água que eu bebi. Não se negocia sua essência e poder, se camuflado a excelência perderá. O Evangelho é que desvenda os nossos olhos e desamarra todo mal que já se fez. Porém ninguém será liberto sem que clame, arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. O Evangelho mostra o homem morto em seu pecado, sem condições de levantar-se por si só, a menos que Jesus, que é justo, o arranque de onde está e o justifique, o apresente ao Pai. Mostra ainda a justiça de um Deus que é bem maior que qualquer força ou ficção, que não seria injusto se lhe deixasse perecer, mas soberano em graça me escolheu. É por isso que eu não posso me esquecer, sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinado ou marcado, hora para acontecer, o que sua vontade mostrará. O Evangelho que desvenda os nossos olhos, que desamarra todo nó que já se fez, porém
aos pés de Cristo, o Rei dos Reis. É tão interessante a gente pensar que Deus deu inteligência ao ser humano, e o ser humano deveria usar a inteligência para poder servir a Deus e viver debaixo da glória de Deus, mas o ser humano, de posse da inteligência que Deus lhe deu, disse: não preciso de Deus, não preciso de você, se você existe eu não preciso de você, Deus. E aí o homem, parece que tudo aquilo que ele vai criando se volta contra ele. Essa semana eu li uma reportagem que me deixou muito impressionado. Um casal na cidade da Califórnia, nos Estados Unidos, internou o filho adolescente, já quase jovem, numa clínica, para que ele fique 2 meses para se libertar do vício digital, do vício da telinha. E eles vão gastar a quantia minúscula de $360 mil. $360 mil, 2 meses para tentar salvar a vida do filho, porque o filho não faz outra coisa na vida senão jogar e ficar nas redes sociais. Essa é uma nova modalidade que a nossa geração está enfrentando. A nossa geração está adoecendo diante da sua própria inteligência, diante daquilo que ela própria criou. Quando o Evangelho de Jesus cai na mente humana, ele desata um nó da mente humana. Quando o Evangelho de Jesus penetra no coração do homem, ele muda a forma de pensar do ser humano. E essa palavra de Deus está sobre as nossas vidas. Nós somos porta-vozes. Quantos aqui são porta-vozes da palavra de Cristo Jesus? Você é um porta-voz? Então vamos com coragem. Vamos ler, vamos pensar, vamos estudar a nossa cultura, mas vamos fundamentar bem a nossa fé neste livro que é a palavra de Deus. Vamos falar dele com muita alegria, com muita convicção, ajudando a nossa população, ajudando nossos amigos, ajudando nossos irmãos a encontrarem aqueles que estão perto de nós, a perceberem os sinais da glória de Deus entre nós. Deus está entre nós. O mundo não é do diabo, o mundo é de Deus. Essa cidade não é dos orixás, essa cidade é do Senhor Jesus Cristo. Eu creio nisso, e nós somos o povo de Deus, então vamos dar testemunho da glória de Deus onde nós estivermos. Amém, irmãos? Vamos orar, queridos. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua presença entre nós. Obrigado pela tua palavra hoje aqui mais uma vez pregada com diligência, com responsabilidade, de forma tão clara, sistemática. Senhor, qualquer um de nós pode enxergar com clareza as verdades do Senhor depois da exposição da tua palavra, e nós te bendizemos por isso, porque o teu Espírito Santo está aqui entre nós, e é Ele que traz clareza ao nosso coração, aos nossos olhos, à nossa mente, para que a gente compreenda aonde o Senhor pode nos levar e o que o Senhor pretende fazer com a nossa vida. Abençoa cada pessoa que aqui está. Senhor, se houver alguém aqui que ainda não entregou o seu coração nas mãos de Cristo, que a tua palavra, que é um testemunho vivo, toque neste coração, Senhor, e que todos que saírem deste lugar saiam conscientes da tua presença, da tua graça, do teu amor e da necessidade que cada um de nós tem de render o coração na presença do Senhor. Leva cada um debaixo da tua paz, que o teu amor, a graça infinita de Jesus Cristo, nosso amado Salvador, e a consolação e a plenitude do Santo Espírito de Deus, seja com todos para a glória do Senhor. Todos nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, vá em paz em nome do Senhor Jesus.